você nunca vai estar pronto. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor você vai aproveitar as oportunidades que a vida vai te dar. Quando eu comecei nesse estágio, era a minha primeira oportunidade, de fato, no mundo do administrativo e ainda mais no home office. Porque tem diferença, né, de você trabalhar presencialmente numa empresa e de você trabalhar à distância. É óbvio que o comprometimento é o mesmo, né, e talvez a distância, o comprometimento seja até maior, porque você tá sozinho, então você tem que ter uma autodisciplina muito grande. Mas era a minha primeira oportunidade nesse cenário, que era o cenário que eu queria, e eu confesso que eu não achava que eu ia conseguir tão rápido. Quando apareceu a oportunidade de aplicar, eu confesso que eu falei, cara, não vai dar bom. Eu acho que eu não tô pronta. Apesar de ter feito o curso de Excel, por exemplo, o curso de assistente administrativo na Fitech, que inclusive é gratuito. Se existe uma Fitech no seu bairro, na sua cidade, dá uma procurada, que tem cursos muito bons. Eu gostei muito do curso. Hoje eu faço, por exemplo, faculdade EAD de gestão comercial, e muitas coisas da faculdade eu já havia visto no curso da Fitech presencial. Então é muito interessante, vale muito a pena dar uma conferida. Agora, voltando no sentido de que eu tinha ali os requisitos que a vaga pedia, e ainda assim eu não me achava pronta. Eu não achava que seria capaz. E mais, eu achava que as pessoas que estavam competindo comigo eram muito melhores do que eu. E eu não tô dizendo aqui que eu era melhor que todo mundo, que eu sou melhor que todo mundo, porque não existe isso, né? Quando você vê numa vaga, tem muita gente com muita competência, tanto técnica quanto comportamental. E às vezes é um detalhezinho que faz você ser aprovado ou não. Mas a questão é que eu me via muito inferior. Primeiramente pela minha idade, porque eu imaginei que muita gente nova ia se candidatar. E eu tenho 2 filhos pequenos, né? E é claro que eu faço tudo que eu posso para que eles não afetem o meu trabalho, né? Porque eu sou profissional, eu sou mãe, precisa haver essa separação. Mas é um desafio você estar em casa trabalhando no home office com 2 crianças pequenas. Hoje, o meu marido está trabalhando à tarde, então isso facilita muito na parte da manhã, por exemplo. Porque ele consegue ficar com as crianças, adiantar café da manhã, adiantar almoço, me ajudar com algumas coisas, eu consigo me concentrar melhor. Quando ele estava de manhã, era um desafio, porque às vezes eu precisava dar uma pausinha de 5 minutos, que era um acordo entre o meu patrão e eu. Se você precisar de 5 minutos, só me avisa, você vai, volta, e assim a gente vai fazendo funcionar. Mas, obviamente, é muito melhor quando eu não preciso me preocupar com isso. Então, eu pensei, cara, o meu contexto já é diferente de talvez a maioria que estão se candidatando, né? Porque havia muitas pessoas jovens, pessoas que estavam começando também na faculdade, mas que estavam começando ainda jovens, né? Assim, mais jovens, né, no caso. Então, eu já comecei a me colocar muito pra baixo, do tipo, eu não vou conseguir. Eu juro pra vocês, eu apliquei pra vaga não confiando muito, não, tá? Eu fui só pra não dizer que eu não havia aplicado. E por que que eu digo que você precisa fazer as coisas mesmo que você não acha que tá pronta? Porque se eu tivesse ouvido essa voz que tava na minha cabeça de que eu tenho todos os motivos para não ser contratada, talvez eu não estivesse hoje contratada, né? Outras pessoas estariam ali e eu não teria nem tentado e teria acreditado que não era possível e estaria ainda procurando emprego ou, enfim, fazendo outras coisas para poder conseguir ganhar dinheiro, né? E aí, gente, não importa o quanto qualificado você esteja, o quanto você leia, o quanto de curso você faça, o quanto você se capacita, sempre vai haver essa sensação de que você não sabe muito. E isso é um traço de inteligência. Quanto mais você acredita que você não precisa aprender mais nada, muito mais fácil você tá limitado no conhecimento do que a pessoa que acredita realmente que precisa aprender mais. Então, assim, tenta não deixar que isso impeça de você aplicar para uma vaga, de você tentar uma nova profissão, de você tentar um curso novo, de você tentar qualquer coisa nova, mesmo que você ache que não é capaz. Porque talvez é esse tentar seu que vai fazer essa porta abrir, sabe? Outro detalhe importante é que, na maioria das vezes, você só vai saber se você sabe ou não fazendo. E muitas vezes, quando você vai fazer, você entende que você sabe até mais do que você achava que sabia, ou até menos do que você achava que sabia. Mas entender que algumas oportunidades são justamente para o seu aprendizado. No meu caso, eu estou no estágio. Óbvio que eu preciso de conhecimentos básicos para fazer o que eu faço, mas a maioria do que eu preciso aprender, eu aprendo fazendo.
Então, não fazia sentido eu usar esse argumento de que muita coisa de repente eu preciso aprender, porque é para isso que serve o estágio, para eu aprender. E quanto mais eu estiver aberta a isso, melhor vai ser para o meu desenvolvimento. Eu falo isso até em outras áreas da vida. Por exemplo, eu pulo corda também no ritmo da música. E ano passado que eu comecei a aprender. E eu comecei a compartilhar na rede vizinha, os pulos, as coreografias, enfim, é um momento muito divertido, assim, do meu momento de atividade física. E muita gente me perguntava assim, como que você aprendeu a fazer isso? E aí eu tentei falar de um jeito que não soasse meio arrogante, talvez. Eu falei assim, não, eu aprendi fazendo. Porque foi exatamente isso. Eu pegava um vídeo, pegava um movimento que eu queria aprender, um passinho que eu queria aprender, olhava e tentava. Olhava e tentava, errava. Tinha passos que eu aprendia mais rápido, tinha passos que eu aprendia mais demorado, mas de qualquer maneira eu pegava uma coisa e ia lá fazer. Uma hora eu ia conseguir, não importa o tempo que levasse. E dito e feito, eu comecei a fazer, comecei a aprender, comecei até a criar coreografias dentro disso. E toda vez que alguém chega pra mim perguntando, como é que você faz? Cara, eu pego um vídeo, alguém que eu sinto uma didática ou algum vídeo que eu sinta que tem alguma facilidade e vou lá replicar. Porque é isso que faz você acertar. É você errar, na verdade, né? Quanto mais você vai errando, mais você vai vendo, então é isso que eu errei, é assim que eu tenho que fazer pra acertar. E você vai ajustando e aprendendo. Então, a minha dica pra você que quer começar uma carreira nova, um esporte novo, uma profissão nova, uma habilidade que seja, se coloca nessa posição mesmo de aprendiz. Se coloca mesmo nessa posição de que você não sabe nada, porque é aí que você vai começar a adquirir esse conhecimento. E não permita que o seu medo de não ser capaz te impeça de pelo menos tentar. Porque talvez é nessa tentativa que você vai conseguir a sua oportunidade que você tanto quer. É nessa tentativa que você vai conseguir a porta que tá ali na sua frente, só esperando você botar a mão na maçaneta e abrir. A gente nunca sabe qual é a oportunidade que a gente vai, de fato, conseguir. E muita gente fala assim, sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Eu acho, sim, que a gente precisa se preparar, estar estudando, estar buscando esse crescimento. Mas eu acho que mais do que isso, é ter a ousadia e a capacidade de se permitir, de ir lá, aplica para vaga, pega o curso, pega o caderno, vai estudar. Eu não consigo aprender uma língua nova. Tenta, vai. É você ir, é o movimento, é a ação, é a atitude. É isso que vai fazer você sair do lugar. Então, minha dica pra você de hoje é essa. Não deixe que essa vozinha que fica na sua cabeça dizendo que você não é capaz, você não vai seguir, você não tá pronto, você precisa de mais. Você provavelmente precisa de mais. E talvez essa oportunidade vai chegar pra você pra te dar esse mais que você precisa. Tá bom? Um beijo, se você gosta desse conteúdo, continua aqui comigo nesse canal, que a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!